Pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu acho muito importante, é a equipe. Eu falei que a gente trabalha sozinho a maioria das vezes, mas a gente tem os tais dos fornecedores. Eu gosto de chamar de equipe, porque são parceiros que a gente já adquiriu confiança, que a gente já consegue, na troca de olhar, já saber o que o outro está pensando, E eu sou uma pessoa que eu falo muito com o rosto, então às vezes as pessoas dizem que eu não sei disfarçar muito bem. Se a pessoa fala alguma coisa que eu não gosto, eu já, ai meu Deus, e não consigo disfarçar. Mas os nossos parceiros, a nossa equipe consegue já identificar isso de cara. Então, por exemplo, você vai fazer um projeto, você tem que ter um designer muito bacana trabalhando com você. Uma pessoa que você goste do trabalho, porque também não adianta você trabalhar com qualquer pessoa só porque é legal, porque ela é barateira. Tem que ser uma pessoa que tem afinidade com você, inclusive esteticamente. Porque aquilo, se você indicar essa pessoa para o teu cliente e você não gostar ou ele não gostar do trabalho, acaba repercutindo em você. Então, equipe de van, assessoria de imprensa, pessoal da cenotécnica, maquinária, operador de luz, operador de som, iluminador, todas essas pessoas são muito importantes para o teu trabalho sair. E você precisa ter gente de confiança para trabalhar com você. Então, volto de novo a lembrar daquela questão da comunicação, como é importante, porque o produtor tem que deixar todas essas pessoas unidas e fazendo o trabalho rolar sem estresse. A gente normalmente faz o meio campo entre um e o outro. Só uma coisa, isso aqui não tem nada a ver com cinema. A produção de cinema é uma coisa totalmente diferente, que não é o foco agora, porque o cinema tem uma hierarquia que outras áreas não têm. Tá? Então eu estou falando só de outros níveis de produção de cinema, de música, de artes cênicas, de literatura, só nesse sentido, tá? Então, por favor, isso não vale para o cinema. Então, voltando, essas pessoas são importantes para a gente seguir o trabalho, porque aí é aquilo, você não precisa fazer cotação de preço, você confia no trabalho e é uma preocupação a menos. Você sabendo que um cara que você trabalha há muito tempo vai buscar uma pessoa, você sabe que o cara vai buscar a pessoa que vai deixar no hotel sem problema nenhum. Agora, se é uma pessoa nova que você não conhece, aí é mais difícil, você tem que ficar cuidando, monitorando se está chegando ou não. Então, por isso que é muito legal ter equipe e se comunicar muito bem com a equipe. E aí tem uma coisa que eu detesto e detesto a vida inteira, é quando a gente vai viajar. A gente vai viajar e o artista vai ficar no hotel X e motorista, técnico, não sei o que, fica no hotel Y. Gente, isso não é legal, a gente tá falando com ser humano, com gente que às vezes trabalha muito mais 12, 13, 14 horas por dia. Então vamos tratar as pessoas direito, tá? É isso, não é nem questão de ser produtor, é questão de ser humano. A gente tá trabalhando com pessoas e a gente precisa dar o melhor que a gente pode para elas. Vou contar uma história para vocês. Eu fiz um filme há muitos anos atrás, ele chama 400 contra 1. E eu fazia produção de casting. E o grande produtor era o Eduardo Filistock, eu acredito que ele não vai ficar bravo de eu estar citando ele aqui. E a gente fez uma cena na biblioteca pública. E deu tanto problema técnico, porque cinema tem uma coisa que você espera demais. Você espera horas, horas, horas para rolar uma cena de 10, 15 minutos, e aí depois vou dizer para vocês que a cena que a gente fez na biblioteca nem entrou, coitado das pessoas. Mas a gente tinha cerca de 50 extras que estavam lá desde as 7 horas da manhã e era 4 horas da tarde e esses caras não tinham gravado absolutamente nada, eles estavam sentados lá esperando. E aí o Edu chegou para mim e falou, o Edu é de São Paulo, tem algum lugar aqui que a gente possa comprar um doce? Eu falei, o caos instalado, ele querendo que eu comprasse doce. Aí ele tirou do bolso dele, me deu uma grana. Eu fui numa loja e comprei um monte de bis. E aí ele falou, aí eu falei, ele falou, compra tudo isso aqui em doce. E cheguei e mostrei pra ele. Ele falou, agora você vai para cada um desses extras que estão aqui e ofereça para eles. Gente, vou dizer para vocês que eu nunca vi uma reação tão bizarra quanto um bis fez na vida daquelas pessoas. Elas se animaram de novo, elas ficaram... nossa, foi um gesto tão legal, porque elas estavam quietinhas, eu cheguei e falei, você quer um bis? Você quer um bis?
E aí elas sorriram, elas se animaram a esperar mais 2 horas, que só foi o momento quando elas foram gravar, mas fez uma diferença. E eu sempre falo para o Edu que isso serviu como exemplo. As mínimas coisas fazem uma diferença. Então hoje em dia, eu tenho uma necessaire só de bala. Então, aonde você me encontrar, você vai achar a minha bolsa de bala, porque se eu vou fazer montagem alguma coisa, eu chego de manhã, levo o café, que é importante, e levo as minhas balinhas, porque você faz a diferença, a pessoa te recebe melhor e você está trabalhando com pessoas. Então, vamos se tratar direito, isso não custa nada, ninguém paga por isso, eu tiro do meu bolso mesmo, porque eu gosto que as pessoas tenham um ambiente de trabalho legal. Então, são essas pequenininhas coisas que vale a pena. Antigamente, existia um estigma de produtor que chegava e falava assim, faz isso, faz aquilo, não sei o quê, que o cara só dava ordem. Hoje em dia não dá mais para ser assim, né? A gente tem que ser um pouquinho mais maleável, a gente tem que entender quais são as realidades das pessoas, não dá só para olhar para o umbigo da gente. Por isso que é importante, como eu sempre digo, a equipe, porque aí a gente confia nas pessoas, a gente sabe como lidar com elas e a gente respeita as pessoas porque elas são seres humanos. Não dá para você forçar uma pessoa a trabalhar 14, 15, 16 horas porque você está pagando uma diária. É preciso ter limite para tudo. E acho que o produtor é aquela pessoa que tem que ajudar diretores e técnicos a chegarem nesse consenso. Então, por isso, eu sempre digo, a equipe é legal, te ajuda, mas você tem que ter mão firme para levar todo mundo. Eu me perdi. Então, a equipe é aquela que vai te dar segurança para você chegar no teu trabalho com tranquilidade e com satisfação, porque aí você não precisa ficar no pé de todo mundo. Se você de repente terceiriza um serviço, que eu acho que é ótimo, a gente deve terceirizar o máximo que a gente puder, mas aí com pessoas que você conhece, nossa, é muito mais tranquilo, todo mundo trabalha e todo mundo chega naquele denominador comum final que é aquela obra artística, tá? É isso, pessoal, vamos lá.